Eu vendi todas as cotas de um fundo imobiliário que eu tinha. Nesse vídeo eu vou te dizer por quê, qual o motivo e quando você deve vender um fundo imobiliário. E é claro, também vou te dizer por que foi ótimo para mim ter vendido esse fundo imobiliário. É isso aí, pessoal. Muita gente me pergunta aqui sobre os fundos imobiliários várias questões. Se um fundo imobiliário dura para sempre, se você vai receber dividendos, rendimentos para sempre, quando deve vender, quando deve comprar. Existem várias questões que precisam ser respondidas e eu fiz esse vídeo aqui para poder te ajudar nisso, esclarecer as coisas. Hoje eu vou te mostrar qual foi o fundo imobiliário que eu vendi da minha carteira, não tem mais nenhuma cota, por que eu vendi e por que foi um bom negócio vender esse fundo imobiliário para mim. Vou explicar todo o passo a passo, quando que eu comprei esse fundo imobiliário e as compras que fiz depois que comprei ele pela primeira vez, as compras que continuei fazendo e qual foi o momento crucial que eu decidi vender. Pode ser que tudo que eu te explique aqui nesse vídeo te convença sobre qual é o momento ideal para você vender um fundo imobiliário, se você for vender, é claro. Então vamos pro vídeo. Olá pessoal, se você não me conhece, está chegando aqui no canal agora, eu sou o Bruno, eu falo sobre educação financeira, sobre um projeto financeiro para você deixar de ser uma pessoa pobre, como eu estou deixando e milhares de pessoas aqui no canal estão deixando. Somos mais do que 130 mil pessoas largando a pobreza de vez. Então está convidado ou convidada a se juntar a nós e também se tornar uma pessoa rica. Te aviso logo de primeira mão que não vai ser de uma hora para outra. Essas promessas de enriquecer de uma hora para outra, na grande maioria das vezes, é golpe. Agora, se você pretende sair da pobreza, consciente de que isso pode de fato acontecer no longo prazo, 10, 15, 20 anos, se junte a nós. Fique sabendo, você sim pode ser uma pessoa rica. Então se você já gostou de saber disso, já dá um like no vídeo aí, porque depois que dá o like já era, começa a enriquecer. Mas vamos lá para o vídeo de hoje. Bruno, quando eu compro um fundo imobiliário, essa cota é minha para sempre? Eu vou sempre receber rendimentos desses fundos imobiliários? Sim, para sempre. Afinal de contas, você comprou um pedaço de um negócio, você se tornou sócio de um fundo imobiliário nesse caso. Vai ser seu até você decidir vender as tuas cotas, as tuas participações naquela empresa para uma outra pessoa interessada. Então, se você tivesse comprado, por exemplo, um pedaço de uma padaria, fez uma sociedade com 10 pessoas e você comprou 1/10 dessa padaria. Essa padaria vai ser tua até você resolver vender essa parte para um dos sócios ou para uma outra pessoa. Mas enquanto essa padaria estiver vendendo pãozinho, leite, sonho, tudo que ela estiver vendendo, você recebe uma parte desse lucro. É exatamente assim que acontece com os fundos imobiliários. Você comprou uma cota, 2, 10, compra cotas todo mês, não importa. Enquanto aquelas cotas estão na tua carteira e você não vendeu, você vai receber para sempre rendimento daquilo. Nada mal, né? Então sim, enquanto você tiver cotas, esse fundo é seu e enquanto ele estiver na tua carteira, você vai receber rendimentos. 5, 10, 15, 20 anos para sempre. Mas se por acaso você é dono de um shopping center ou de vários shopping centers e aquele fundo que faz a gestão de todos esses shoppings resolver vender todos os shoppings em todas as cidades, vai gerar um grande capital e você vai receber uma parte desse capital. Perfeito? E seja qual for o negócio, prédios hospitalares, agências bancárias, salas comerciais, seja lá qual for o negócio, se eventualmente, em algum momento, como eu falei, raríssimo acontecer, mas se esse fundo imobiliário se encerrar a negociação, significa que ele vai vender todos os ativos e você vai receber uma boa bolada. Porque agora você já não vai receber mais rendimentos, você vai receber o total sobre a venda de todos esses ativos, vai receber uma boa bolada. E isso, inclusive, acontece de vez em quando, vou te explicar. Às vezes ocorre que um fundo imobiliário que tem vários ativos, 10, 15 ativos, vende um ativo para poder comprar outro ou para poder fazer caixa. Então você costuma receber, por exemplo, ali todo mês R$10 de dividendos, R$11, 15. E aí você vai perceber que em um determinado mês você ganhou R$450. Ué, esse fundo sempre me pagou 10, R$11, por que ele acabou de me pagar agora 450 esse mês? É porque provavelmente isso aconteceu. E já aconteceu comigo uma vez. Vou te mostrar. Olha só para esse print, ó. No dia 28 de fevereiro de 2019, era o segundo ano que eu estava investindo em fundos imobiliários. E eu tinha, nessa ocasião, 4 fundos imobiliários diferentes. O BRCR11 era um deles. Eu recebi em média 21,32 de rendimentos desse fundo imobiliário. Ocorreu que no mês de março de 2019, o BRCR11 me pagou R$ 570,96, bem mais do que ele costumava me pagar. O fundo BRCR11 vendeu o ativo para comprar um outro ativo da Multiplan por 810 milhões. Entre a venda e a compra, acabou sobrando um dinheiro no caixa, porque o ativo que o BRCR11 vendeu era mais valioso do que aquele que ele comprou. Esse dinheiro
dinheiro do caixa foi distribuído para os acionistas. Por isso eu recebi esse valor tão diferente do normal no mês de março de 2019. Eu sou sócio, eu recebi também. Outras pessoas me perguntam: Bruno, eu posso comprar um fundo imobiliário um mês e vender no outro mês? Você pode vender até no mesmo dia, na mesma semana. Você pode vender um fundo imobiliário quando você quiser. Você comprou um fundo imobiliário, aquelas cotas pertencem a você e você pode, é claro, manter elas na tua carteira e receber rendimentos todo mês, ou a qualquer momento vender. No mesmo dia que tu comprou, ou daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 3 anos. É seu para fazer o que quiser, é claro. Depois que você vendeu um fundo imobiliário, você para de receber rendimentos dele. Você vai pegar aquele dinheiro ali e vai comprar outro fundo imobiliário para receber rendimentos de outro fundo imobiliário, ou vai pegar aquele dinheiro e vai transferir para tua conta corrente no banco, também não tem problema nenhum, você faz o que quiser. O fundo imobiliário é teu, o dinheiro é seu, você tem total liberdade para fazer o que quiser. O que você precisa fazer é se policiar para vender um fundo imobiliário só quando de fato fizer sentido vender para você. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas compram um fundo imobiliário e vendem um fundo imobiliário para pagar uma conta ou para consertar o carro. Aí já não é legal, porque você está vendendo um fundo imobiliário que de repente não era para vender, ele está rendendo bem. Faz sentido você ter um fundo imobiliário. Para esse objetivo de consertar um carro ou pagar uma conta no final do mês que por acaso você não teve condições de pagar, você deve utilizar a tua reserva de emergência. E a reserva de emergência se cria ela antes, é claro, de começar a investir na Bolsa de Valores. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico aqui sobre a reserva de emergência. Pode ser útil para vocês. Mas esse não é o assunto de hoje. Mas respondendo a questão, sim, você pode vender um fundo imobiliário a qualquer momento. Outras pessoas me perguntaram assim: Bruno, durante todo esse processo de investimentos, você já vendeu algum fundo imobiliário da tua carteira? Sim, já vendi vários fundos imobiliários em várias ocasiões. E eu vou te mostrar agora um desses fundos imobiliários que eu vendi. Vou te mostrar quando eu comecei a comprar e quando que eu vendi. Dá uma olhada na tela agora. O fundo imobiliário que eu comprei e depois vendi foi o HGLG11. Note que a primeira vez que eu comprei esse fundo imobiliário foi em 4 de janeiro de 2018. Ele custava R$ 128,90. Depois eu comprei novamente o HGLG11 no dia 8/10 de 2018 a R$ 127. Note que teve uma queda no valor. Continuei comprando, para mim fazia sentido continuar comprando. Depois, em 23 de setembro de 2020, continuei comprando. Nessa ocasião, ele já estava R$ 169,90, no dia 23 de setembro de 2020. E no ano de 2021, em 15 de janeiro de 2021, eu vendi todas as cotas, ao preço de R$ 180,45. No total, foram 100 cotas. Então note que no momento que eu vendi, ele tinha, claro, se valorizado bastante, e para mim fazia sentido vender esse fundo imobiliário. Por quê? Eu identifiquei que tinham outros fundos imobiliários com maior potencial de valorização. Eu já tinha recebido vários dividendos desse fundo imobiliário, vários rendimentos, então eu ganhei no rendimento do fundo imobiliário e ganhei também na valorização da cota. Fiz um ótimo negócio. Vendi no momento que eu achei que valia a pena vender. E parecia que, para mim, existiam outros fundos imobiliários com preço mais interessante, com potencial de valorização e também pagando os dividendos. Então eu pensei, vou vender todos eles, as 100 cotas de HGLG11, vou botar esse dinheiro no caixa, vai vir para minha conta corrente da corretora para eu decidir comprar um outro fundo imobiliário. E esse tipo de avaliação eu faço de tempo em tempo. Às vezes, quando eu estou com tempo sobrando, eu faço de 3 em 3 meses, olho novamente para meus fundos imobiliários e vejo, vale a pena continuar comprando ou ele valorizou bastante e posso vender? Ou vou continuar comprando, que nem eu fiz com o HGLG11, comprei em 2018, comprei em 2020, vendi só em 2021. Então qual é o momento de você vender um fundo imobiliário? Quando você deve vender um fundo imobiliário? Existem vários critérios, mas por exemplo, se você comprou um fundo imobiliário porque você acredita naquele case ali, naquele projeto do fundo imobiliário, acredita que tem um preço bom, que paga bons dividendos e que existe potencial de valorização, então você continua comprando. Quando você vê que aquela valorização já ocorreu, aquela valorização esperada já ocorreu, ele continua pagando dividendos, mas você encontra ali outros fundos imobiliários mais interessantes com preço mais barato, pode ser que você decida em vender ele e comprar outros, ou não, continuar com esse fundo imobiliário na tua carteira por um bom tempo, recebendo dividendos. Se o dividendo tá legal, não tem problema nenhum em continuar. Se você também não tem tempo para poder ficar, olha, esse mês eu não estou com tempo para analisar fundos imobiliários, então continua com ele na carteira. Os fundos imobiliários têm essa característica, ele não tem uma oscilação tão grande quanto as ações, que ficam variando mais. Então eles tendem a ser mais estáveis. Alguns fundos ainda mais estáveis ainda. E a gente vai falar sobre eles já já.
O fato é que fundos imobiliários oscilam menos do que ações, então é muito comum você carregar um fundo imobiliário por mais tempo, não tem problema nenhum. Quais são os fundos imobiliários que geralmente você vende com mais frequência? Aqueles fundos imobiliários que, obviamente, estão muito descontados. Então você, por exemplo, encontrou ali alguns fundos imobiliários que estão num preço muito barato. Inclusive, eu publico isso todo mês lá no meu Instagram, aqui no canal e no Instagram. Então, se você comprou fundos imobiliários e que você viu que está bem barato, esses fundos imobiliários, como eles estão bem baratos, existe uma grande probabilidade de valorização. Então esses são vendidos com mais frequência, porque você espera a valorização, vê que aquela valorização ali já atingiu o teu objetivo, valorizou 10, 15, 20%, seja lá qual for, e aí você vai lá, bom, já valorizou bastante, e já também ganhei rendimentos, vou vender e vou comprar outros mais baratos. São tipos de compradores de fundos. Alguns preferem comprar os baratos, para quando ele valorizar, vender. Outros preferem fundos imobiliários que são mais estáveis, mas que pagam mais dividendos. Eles não tendem a ter uma valorização tão frequente, eles têm preços mais estáveis por longos períodos, mas pagam bons dividendos. Esses fundos imobiliários são justamente os fundos imobiliários que não se vendem com tanta frequência. São aqueles grandes fundos imobiliários com vários ativos, vários números de cotistas, há muitos anos no mercado, que pagam bons dividendos. Esses costumam não ser vendidos com muita frequência. Agora atenção para o momento que a gente vive hoje. Os fundos imobiliários hoje estão em queda. Na verdade, já há algum tempo em queda, porque a gente está num ciclo de alta da Selic. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Então a gente está diante de um momento em que os fundos imobiliários estão em queda, em uma ótima oportunidade para compra, e você, é claro, não deve esperar uma valorização imediata, mas uma valorização em curto e médio prazo. Então é bem interessante você ficar de olho nos fundos imobiliários que estão baratos para poder comprar hoje, não esperar uma valorização no curto prazo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mas sim esperar uma valorização daqui a 3 anos, por exemplo. Se a Selic cair, com certeza, a valorização vem na sequência. Isso faz parte do ciclo. Sempre aconteceu assim e vai acontecer novamente. Existe também um outro motivo para você vender um fundo imobiliário. Você também vai vender um fundo imobiliário quando, por anos a fio, você está percebendo que está tomando prejuízo naquele fundo imobiliário. Ele cai o preço da cota, ele cai o rendimento, mas é claro que essa avaliação deve ser feita criteriosamente. Não adianta você comprar um fundo imobiliário e depois de 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses vender porque a cota caiu o valor. Não faz sentido, a gente está em um momento de alta da Selic. Faz todo sentido a cota cair, então não venda por causa disso. Se passar 1 ano ou mais, 2 anos com cota caindo, enquanto os outros fundos imobiliários estão subindo, aí sim é um caso de alerta. Poxa, todos os fundos imobiliários estão subindo. Por que esse fundo imobiliário está caindo no preço e está pagando menos rendimento? Pode ser que haja um problema nesse fundo imobiliário, então talvez faça sentido vender. Por isso que é importante você ter vários fundos imobiliários e não apostar em um só. Porque se isso ocorrer com um fundo imobiliário e você tiver 10, vai ter 9 subindo e 1 caindo, não tem problema nenhum. De qualquer forma, você vai estar no lucro. Então eu recomendo bastante que você tenha pelo menos 10 fundos imobiliários na carteira. Pode começar com 1, pode começar com 2? Pode, claro, mas vai aumentando esse número aos poucos, tá bom? 4, 6, 8, eu comecei com 4 fundos imobiliários e depois comprando 6, depois passei para 8, depois 10, hoje eu tenho 15 fundos imobiliários na minha carteira. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando direitinho isso. Como pagar o imposto, como emitir a DARF para pagar o imposto, mas lembre, não fique triste com isso. Você está pagando imposto porque você teve um bom lucro. Você recebeu rendimentos e ainda teve valorização da cota, então você lucrou bastante. Não fique triste em pagar o imposto. Como eu não vendi nenhum fundo imobiliário agora, não tem como fazer esse vídeo agora. Mas eu vou fazer um vídeo, assim que eu vender um fundo imobiliário com lucro, eu vou fazer um vídeo mostrando, olha, vendi esse fundo imobiliário, vendi com lucro, e vou pagar o DARF, aí eu vou emitir o DARF e vou mostrar para vocês. Se inscreva no canal, continue acompanhando que eu vou mostrar tudinho para vocês. E também vou fazer em breve, isso mais breve ainda, é uma planilha para poder ajudar vocês a controlar as compras e vendas de fundos imobiliários, tá bom? Quando acontecer de você vender, não fique comprando e vendendo fundo imobiliário toda hora, hein? Para não perder nada disso, se inscreva no canal e me acompanhe lá no Instagram, porque eu publico no canal e também no Instagram. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.